É com você, Álvaro. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, vou explicar por alto mais ou menos a ideia que eu tive por trás dessas padronagens. Primeiro, eu quis fazer elas bem assim, saturadas, porque esse tipo de ajuste, deixar mais opaco, deixar mais não sei o quê, na hora que for utilizar a padronagem, entendeu? Aí eu queria mostrar realmente qual foi a minha ideia. Nesse caso aí, eu quis fazer uma grandíssima homenagem a um professor meu, sabe? Que fez uma logo de um projeto aí também. Então aí tem uma referênciazinha leve a dele, porque a minha dá pra ver inspiração, né? E foi assim, brincar com essa ideia. Inicialmente, eu tentei seguir aquele tutorial que vocês postaram do carinha, eu esqueci o nome dele, começa com W. E, e fazer essa ideia, né? Hã? O Erlerson. Valdemar, isso mesmo. É só referência, viu, professor? Homenagem, na verdade. Sim, senhorita. Não, a ideia é, cara, a referência funciona assim. Se a referência é boa, a gente pega e aplica. É isso, Segue sucesso. lá. E foi mais ou menos brincando com aquele tutorial, com aquela ideia. Eu tentei. Eu fiz algumas variações, mas essa foi a que eu mais curti. Então, assim, tem muito. É mais brincar com aleatório mesmo nessa tela. Com a devida homenagem. Pode passar aí, professor? Ok. Essa daí, eu tentei. Pode ser que se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria um resultado melhor. Mas esse eu já gostei bastante. Com a logo e o próprio formato que ela já tem, simular uma ideia de ondas. Entendeu? Assim, talvez alguns ângulos aí eu preciso acertar e tudo. Se ela for escolhida para a versão final, a gente fazer esse ajuste aí. Mas a ideia inicial foi essa, ficar com a ideia das ondinhas. Eu acho que nesse aí você precisa fazer um crescente ou fazer realmente o caminho da onda e aí ajusta eles para poder seguir o caminho. Inclusive, lá no Illustrator, dá para você criar o caminho com a ferramenta. Fazer a linha, né? Tá? Faz a linha e aí você pode usar essa padronagem aí como se fosse um pincel. Noel consegue dar uma mão para vocês nisso aí. Ele ensinou para nós mesmo. Um pincel, e aí o que você desenhar com esse pincel da caneta, ele vai seguir. Boa, verdade. Outra coisa que melhoraria esse aí em específico, para reforçar esse sentido da onda, é mudar a angulação tá vendo essa linha aqui? Dessa e dessa aqui, né? O braço levantado do personagem, ele tá criando uma linha vertical, né? Virtual. Assim. Então, talvez seria mudar só o ângulo um pouquinho para cá, para o lado esquerdo. Ajustar a angulação para o sentido anti-horário. Para poder ver a onda, fazer assim, ó. A onda está aqui, né? Sim. Só que como o olho está criando esse fechamento vertical, ele quebra essa continuidade da onda. Então, o que tá aparecendo primeiro são as duas linhas verticais, em vez de a gente conseguir olhar esse caminho aqui assim, ó. Tá vendo? Não, perfeito, professor. Beleza. Pode passar. E esse aí eu queria brincar muito com a ideia do inverso, né? Do invertido, das cores invertidas. E assim, esse é até bom você fazer. Até você olha meio de longe assim, você chega mais perto, mexe a cabeça, dá um. Pelo menos comigo deu, né? Dá uns trecos assim na visão. Eu achei curioso a ideia. Bem legal esse. Isso é uma coisa mais uniforme, mais assim, quadradinho, não sei o quê. Confesso que esse aí, quem me inspirou foi uma latinha que eu tenho aqui do Boulevard. Uma latinha que eles fizeram do final do ano, de algum ano parece, e era em homenagem a Atos Bucão. Aí ele tem um azulejo dele que é como se fosse uns passarinhos preto e branco, preto e branco, preto e branco assim, só que o dele tem mais coisa. Aí eu olhei assim, e ele fica no rumo aqui do meu computador, mais ou menos, eu curti essa ideia. Aí eu tentei.
E é isso aí. Opiniões? Ok. Pode detonar, viu? Eu quero ver os defeitos. Tenta, Álvaro, bom, já esses são os individuais, né? Claro, para a semana que vem vocês vão ter que já fazer uma seleção em grupo dos 3 ou 4 melhores de cada, quer dizer, dos 3 ou 4 melhores de cada grupo, né? Então, eu acho que não sei se vai dar tempo entre vocês, no que resta desses dias, vocês se comunicar com os colegas, mas talvez fazer uma versão que seja menos quadrada, no sentido matemático, né? Literalmente falando. Talvez fazer uma coisa mais aleatória, né? Mudar os tamanhos, como o Carede falou, mudar os tamanhos, fazer uma viagem um pouco diferente, em vez de fazer só o azulejo, né, tradicional, entendeu? Tenta Professor, pensar uma dúvida. bacanas, porque eu acho que o símbolo de vocês, ele por si só já oferece um movimento, né, único. Então, eu acho que qualquer padronagem com esse símbolo vai ficar bacana, mas tenta fazer alguma coisa mais aleatória, no sentido que não seja tão rígido nos eixos X e Y, entendeu? Sim, sim. Agora que você está falando, eu poderia, por exemplo, trabalhar com diagonais nesse caso. Eu acho que realmente ficaria bacana. Uma dúvida, a gente vai ter que escolher entre no meu caso são 4 pessoas no grupo, entre as 12 e escolher as Isso. 3 melhores, ou a gente pode pegar as 3 melhores e ainda mexer mais nelas? Isso fica aqui dentro do grupo. O ideal seria que vocês escolhessem as melhores, né? Aí, dentre essas melhores, por exemplo, essa minha aí com essa brincadeira do invertido ficou legal, mas eu ainda quero mexer mais nela. Por exemplo, quer colocar na diagonal? Pode ou não? Tem que ser essa daí? Pode. Não, pode. É para vocês, dentro do grupo, chegarem num consenso de quais são as melhores e quais que valem ser aplicadas. Uma coisa que eu falei muito hoje de manhã foi o seguinte, galera. Inclusive, não descartem nenhuma das que vocês fizeram. Isso entra para o sketch final de vocês. E pode até entrar no manual, como, por exemplo, uma quinta sugestão, uma sexta sugestão, porque, de repente, assim, tem uma padronagem que vai servir para a parte de papelaria, tem uma que vai servir para o cartão, né? Eu mostrei vários exemplos para vocês. Tem uma que vai servir para os uniformes, tem outra que vai servir só para as bandeirolas, tem uma que, de repente, assim, nem tem uma aplicação tão boa para papel, mas vocês podem até fazer um azulejo mesmo, uma coisa meio Atos Bucão, e colocar na parede lá da sede que eles têm no clube, sabe? Então, assim, 3 ou 4 que a gente pede é para ter pelo menos uma para cada um dos membros do grupo. E nem precisa ser assim, o Álvaro fez uma, escolheu, o Roberto fez uma, escolheu, entendeu? Não precisa ser um para cada um. De repente você fez 2, ficaram muito boas, o outro escolhe uma e você chegar numa quarta que é um consenso geral do grupo. É só para vocês terem, assim, um mínimo entregável, mas o que vocês quiserem fazer além disso está super permitido. Basicamente, pessoal, isso aí por um controle nosso acadêmico, né? É claro que abaixo disso a gente não espera que vocês entreguem, mas de 3, 4 para cima, vocês podem considerar e incluir no manual, não tem problema nenhum. Enquanto mais opções, né, mais leque de escolha o cliente vai ter na hora da aplicação. Elaine. Quem vem agora? Você tem áudio aí também, Júlia? Consegue abrir para a gente? Que aí você vai explicando. Esse ficou legal. Eu gostaria desse mesmo, sabe como? Na diagonal. Acho que pode ficar bem, um movimento bem acelerado, né? E na horizontal também, para fazer a questão da onda.
Eu acho que pode ficar bem legal, dar um movimento bem bacana, para acentuar essa coisa da vela, sabe? Esse ficou show, hein? Esse aí, faz um teste desse aí ao contrário, Júlia, também, com o azul de fundo e o laranja no símbolo, para ver como é que fica. Eu acho que pode ficar bem bonito. Sim. A grossura, a espessura da linha é a mesma na marca ou ele está mais grosso aí nessa padronagem? É a mesma, só que ela espelhou o símbolo e deixou muito perto. Talvez seja eu o acho que caso está muito coladinho ali. espaço entre os dois, que seja a mesma grossura da linha branca. Aí fica legal. Agora eu fiquei pensando, se a gente faz negativo esse aí, pode lembrar feijão, que vai ficar laranja, a vela e o fundo azul. Mas faz de qualquer jeito, só para ver como é que fica, né? Legal esse, hein? Esse aí lembra, sabe o quê? O grid de construção da marca. Aquele círculo que vocês fizeram. Ficou bem legal esse. Tenta fazer esse também na diagonal. Acho que pode ficar legal pra caramba. Simples, mas bem resolvido. Esse amarelo é o amarelo de vocês da marca, né? É. Não, e a alternância das cores ficou muito boa, né, cara? Muito legal, parabéns, hein? Mário. Isso. Beleza. Vamos lá. Então, pela marca que a gente criou, como a nossa marca ela é muito cheia de polígonos, né? Se você perceber, toda a construção dela é feita com triângulos, eu decidi escolher eles, né, para trabalhar isso. Então, esse do meio aí, ele é um triângulozinho azul e um triângulozinho azul mais escuro e outro mais claro, né? E aí, acho que isso aí pode ser alterado também. A cor é indiferente. Eu coloquei nessas de teste mesmo. Eu escolhi trabalhar com a parte de cima, a logo mesmo, e alternando eles, né? Os tamanhos. Da lateral direita, eu também trabalhei com polígonos, com triângulos, porque eu acho que tem tudo a ver com a marca, né? Então, essa ideia de vários triângulos em várias posições diferentes, meio aquele estilo Atos Bucão de composição, né? Ainda não está montado 100% no grid, mas a ideia é essa, e essa primeira, que eu usei só linhas mesmo diagonais, para ser uma coisa bem mais minimalista, né? Eu achei que ficou bem interessante. É isso. Angelina, a única coisa que eu acho que ficou faltando é fazer um elemento repetitivo, né? Quer dizer, fazer ele, diagramar cada padrão numa sequência repetida para a gente ter a noção de como que ele, né, qual a sensação certa do efeito final. Porque aqui, digamos, está o quadrado, que seria a matriz de cada padrão, né? Isso, exatamente. Por exemplo, Faltou essa parte mesmo. O terceiro até que funciona desse jeito, porque a gente já sabe que se repetir ele, vai ter essa diversidade. Então, ele está certinho. Eu acho que o terceiro, o que eu achei mais legal, essa diferença de
de nuances, de espessuras, de chapado para a linha, ficou muito legal. Agora, os outros dois, eu fico na dúvida, porque não sei qual vai ser o comportamento final. Porque o olhar, você sabe como é que é, você só tem a sensação certa do olhar quando você tem todo o conjunto preenchido, né? E mais uma padronagem que é uma coisa bem dinâmico, né? Então, talvez esses dois eu te pediria para você fazer a repetição dele para ver o efeito final, como é que ele fica preenchido, por exemplo, num A4, num A3, certo? Certinho, entendi. Mas eu gostei muito do terceiro. Eu gostei muito do terceiro. Eu também gosto. Já pronto, acho que está pronto. Tem que conversar com o cara do grid aí, pra gente quebrar a porrada. Não, e ele pode deixa a gente quebra ele. Ele foge bem do padrão do... A gente quebra ele com conceitos, ideias e discussões. Você achou que era na força? Olha a minha magreza, rapaz. Não quebra o casaco ele na força, nem que eu queira. A gente quebra o cara com conceito, troca de ideia. Eu já falei para ele eu já falei para ele que se ele não entrar nos trilhos, a gente corta o cabelo dele. Viu? Aí doa pro Noel. Se ele não entrar nos trilhos, aqui. Corta o cabelo e já vai pro altar contigo de cabelo curto já. Deixa eu fazer uma parabenização aqui. Tá muito bonito, tá? Visualmente é muito interessante. Ele vai muito para aquele conceito que eu trouxe para vocês a semana passada daquelas 20 tendências, né? A gente tem que olhar um pouquinho para esses padrões que fogem um pouco do padrão, sabe? Tanto eu mostrei lá, e esse seu aí, cara, dá para imprimir isso num A3 grande, num A2 grandão assim, e isso vira um pôster lindo para botar na parede, sabe? E aí, de repente, dá para ter, de repente, umas outras opções um pouquinho mais sóbrias, que aí você aplica para papelaria, para o fundo do papel de parede, para o fundo de tela do computador, para um uniforme, sabe? Mas eu acho que foi bem para esse caminho fora da curva, sabe? De manhã a gente também teve um grupo que ficou bem legal, assim, uma galera que fugiu desse padrãozinho só azulejinho, e aí eu dou um copy e cola um do ladinho do outro, sabe? E aí tem a aplicação, tá? Mas isso que o Noel falou, de repente dar uma olhada, replica ele mais vezes e vê como é que ele vai se comportar. Eu acho que o dos triângulos pequenos, com esse tom de laranja, meio rosa, talvez ele vai ficar com muita informação, porque ele em si, o padrão original, já tem muito elemento dentro dele. Acho que os outros podem funcionar mais, tá? E aí aqui agora o passo seguinte treina mais um pouquinho, faz algumas variações desse ou variações de cores e coloca para frente, tá bom? Mas parabéns aí. Das formas geométricas, e aí sai replicando de acordo com o tamanho do papel. Já na segunda... Nesse aqui, Mário, desculpa, só uma sugestão, ficou bonito pra caramba. Só tenta que, tá vendo aqui a linha, essa linha fina horizontal,
e a do quadrado, tenta deixar com a mesma espessura do triângulo esse aqui, tá vendo? Porque isso aqui numa redução vai se perder. Então tenta deixar, eu acho que vai ficar melhor com essa espessura do triângulo aqui. Vai ficar bem bonito esse aí. Combinado. E o outro... Oi, vai lá. Pode falar, Carelli, pode falar. Não, eu ia só falar assim, mesmo o detalhe da Angelina, sabe? Faz ele pequenininho com uma porrada de repetição na página, só para ver assim, o quanto que ele repetido fica ou com muita informação ou com pouca informação. Eu acho que esse daí não tem nem tanta informação, mas como as coisas estão muito juntinhas, se ele for um padrão pequenininho, vão ter algumas coisas tipo essas ondas entre o triângulo e o quadrado, que ela talvez fique meio perdidinha. Talvez dá um respirozinho, sabe? Porque aí quando você repetir ele com mais copy column do lado do outro, muitos deles juntos, talvez tenha uma informação que se perca, pareça que está tudo muito emboladinho, sabe? Acho que ali, de novo, aquela história que eu falei, que eu sempre falo sobre a marca, né? A marca é meio que um bichinho, tem que dar espaço para respirar. Eu acho que ali talvez é um espaçozinho de respiro. Não descarta esse, porque ele pode servir para algumas aplicações, mas faz um teste com ele com um pouquinho mais de espaço entre as coisas, sabe? Você vai ver que ele ganha literalmente ele ganha um espaçozinho, sabe? Um respirozinho. Combinado. Valeu? Já nesse segundo, a ideia foi pegar a nossa base, que é o triângulo, né? E também o ângulo 90 graus do quadrado e fazer ele de diversas maneiras e diversas direções, como fosse representando de fato a onda do lago, né? E é isso. Esse aqui eu acho que ele ficou muito, digamos, como os elementos estão talvez muito distantes, no sentido de que o branco participa muito, eu acho que ele ficaria melhor se fossem mais elementos, menores e mais elementos no mesmo espaço. Eu acho que porque o tipo de padronagem, que se deixar muito amplo assim, ele meio que se perde. Então, quando os elementos são pequenos e finos, aí eu acho que a réplica deve ser maior para que o olhar faça esse fechamento, entendeu? Cria esse conjuntinho bem homogêneo, né? Mas eu gosto, eu acho que tem um dinamismo diferente do outro, né? Combinado. Eu queria saber se meu terceiro foi, porque demorou para carregar e eu vou ver aqui. Eu não sei se foi. Eu vou Mas ver o aqui. terceiro era uma padronagem com círculos para ir realmente bem diferente da identidade. Né? Peraí, Particularmente eu não curti também. Outra coisa que vocês todos podem testar é assim. Cheguei em 3 soluções, tá? E o que vocês apresentaram até agora aqui, todos eles são bem distintos entre eles, né? Então vocês chegaram com 3 padronagens bem diferentes. Chegou num resultado que você gostou para cada uma dessas 3, cria pelo menos 2 ou 3 variações. Pode ser só a cor, pode ser só o degradê entre o de cima e o de baixo. Lembra bem das aulas de LV do semestre passado, sabe? Pega aquele padrão de crescimento ou padrão de gradação, né? E aí mexe. Você vai ver que, de repente, só de brincar com isso, ele já chega numa solução que talvez agrade mais ou funcione mais assim. Pô, isso aqui funciona para papelaria, esse aqui funciona para uniforme, esse aqui eu consigo colocar aplicado lá nas velas quando os atletas forem competir, sabe? É porque assim, o padrão você cria 1, cria 2, cria 3. Ele está resolvido. E aí essas pequenas variações, pode ser a cor, pode ser a gradação, pode ser a escala, tá?
eles se resolvem para várias aplicações. E outra coisa que eu já falei já, assim, não descarta nada, galera, que vocês fizeram. Porque, de repente, assim, não funciona agora para papelaria, mas vocês vão usar para fazer as redes sociais, ou vocês vão usar lá na frente para fazer os uniformes, ou vocês vão usar lá na frente para fazer as versões para 5 federações. Inclusive, eu peguei o nome das cidades hoje, tá? Já passo para vocês já. E aí, de repente, assim, é uma coisa que você criou agora, mas que ela, a princípio, não está servindo, você vai ver que lá na frente ela serve, tá? E aí, assim, só fazendo um paralelo, hoje de manhã a gente conseguiu trazer muitos desses exemplos assim. Lembra que a gente assistiu lá em LV no semestre passado? Criar essas padronagens é criar essas variações de escala, cor, gradação, e aí vocês começam a ver o quanto que funciona um conteúdo lá de trás para uma aplicação para um cliente real aqui na frente. Deixa eu aqui fazer uma pergunta. Essa flor amarela que fica no meio, o tom dela, desse amarelo, é diferente do amarelo do fundo? É diferente, sim, é mais claro. Ele é mais clarinho, né? É um amarelo o outro é um Sim. amarelo mais queimado. Então, aqui... Então, olha só, aí você tem que avaliar duas coisas. Se a gente está vendo aqui uma distorção ótica da cor, tá? De novo, a aula de análise da linguagem visual do semestre passado, ou se o arquivinho foi com erro, tá? Eu diria o seguinte, se aqui ele estiver fazendo uma distorção ótica por conta da cor, eu corrigiria a cor do fundo. Se está erradinho, porque na hora que salvou o arquivo ou quando montou a peça, o amarelo de dentro ficou mais claro, eu diria o seguinte, pega a cor desse de dentro, que está num tom legal, tá? Não precisa ser a mesma paleta de cores, pode ser uma paleta parecida com a da marca de vocês, e usa esse da florzinha do meio para usar lá no fundo. Não vai dar esse contraste, tá? Porque o que está aparecendo é que o amarelo do fundo ele é mais escuro, então dá uma carinha assim, um pouquinho mais sujinho, um pouquinho mais fechado, tá? Usa o da florzinha do miolinho, usa atrás, vocês vão ver que ele vai compor de uma forma mais harmônica assim, tá? Não tá errado não, tá? É só porque como tem duas cores muito próximas, essa distorção ótica fica mais forçada. E o tom do de dentro tá bem bonitinho, tá um amarelo clarinho, tá bem legal. Pode ver o seguinte, pode ser o fundo com opacidade, ok, então verifica como é que você corrige isso, bota ele chapado, e o PDF, de vez em quando você exporta, massas muito grandes tendem a dar uma corrigida no PDF, tá? O PDF faz uma autocorreção. Eu gostei desse, eu gostei desse. Eu achei bem simples. Essa combinação de cores ficou mais agradável, né? Esse fundo combina muito bem com o magenta. Eu acho que nos dois anteriores, o que está conspirando é o que o Carelli falou. Talvez o amarelo que está indo mais para o dourado, ele prevalece muito nos dois anteriores. Aqui o azul, que é mais cinzento, ele é mais calmo e deixa transparecer melhor os símbolos da padronagem na frente. Então, esse aqui, eu acho que na harmonia das cores ficou bem legal. Esse aqui eu achei já talvez muito... Ele é bonito, só que é tão contrastado que deixa o efeito óptico é muito vibrante, né? Ele eu acho que cansa um pouquinho no olhar,
sentido por causa desse efeito óptico que gera, né? Que gera esses círculos. Eu gostei mais do anterior. Eu acho que o anterior está legal. Você poderia fazer umas opções de figura a fundo, alternar as cores no anterior, ver se na diagonal ou na horizontal também pode funcionar legal. O que mais? Ó, nesse daí, de repente dá para fazer, tenta fazer uma, tá super bem resolvido. Eu diria para vocês testarem uma variação dele, né? Tenta fazer uma graduação, aí pode ser só com transparência, ou de cima para baixo, ou de repente do canto superior esquerdo até a diagonal inferior direita, assim, sabe? O primeirinho lá de cima, ele tem 10%, a segunda linha 20%, a segunda diagonal 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, sabe? Acho que ele vai ficar bem bonitinho, assim, ele vai dando um crescente, assim, tá? Mas é uma variação, você pode ter tanto o padrão original quanto o padrão com a gradação.